Então vamos lá, galera. Mais um dia aí de célula gravada, porque tem jogo do Brasil amanhã e a gente tá nessa confusão aí, né? De Copa do Mundo. E a lição, mais uma vez, eu achei muito importante compartilhar com vocês, para que vocês não fiquem sem esse aprendizado, né? Esse conhecimento tão importante que é a palavra de Deus. O quebra-gelo de hoje é bem legal da gente refletir sobre ele, uma vez que eu também não sabia todas as respostas, longe disso, não sabia quase nenhuma. E o título da lição hoje é Quais os dons espirituais? Não é? E eu não entendia muito disso até ler a lição, fiquei entendendo um pouquinho mais através da lição de hoje. E ficam umas perguntas no quebra-gelo de hoje para ver se a gente entende um pouco mais disso ou não, tá? As perguntas são: o que são dons espirituais? Cite os dons espirituais que você já ouviu falar e se a gente já teve alguma experiência de dom espiritual e aí falar qual seria, né? Como a gente não está fazendo a dinâmica presencial, se vocês puderem me mandar uma mensagem falando, vou gostar bastante de conhecer um pouquinho mais de vocês, uma vez que a ideia da nossa célula é que a gente busque proximidade sempre entre nós, né? Então, dons espirituais para mim seriam, né, às vezes até coisas sobrenaturais, e descobri hoje que não tem muito a ver só com isso, tá bom? Os dons espirituais que eu já teria ouvido falar seriam dons de cura, dons de milagres, né? E não envolve não é só sobre isso que são os dons espirituais, né? Então, uma definição bem legal que fica no início da primeira parte da lição de hoje é o seguinte: os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito concede. Então, tudo que a gente julga como de repente uma habilidade nossa pode ser um dom espiritual, independente da gente entender como um dom ou não, né? Então, se eu tenho o dom da fala, esse pode ser um dom espiritual que eu vá conseguir atingir alguma pessoa com uma fala que não tem a ver só com fé, né? Não tem a ver só com religião. Às vezes algo que eu edifico na vida de uma pessoa é um dom que eu tenho de fala, que eu posso transmitir algo positivo para a vida da pessoa, né? Lembrando que o que a gente sempre busca é exatamente isso, né? O próximo. Os dons têm a ver justamente com isso, com exceção de um que eu fiquei aprendendo hoje aqui também, tá? Então, é muito interessante a gente entender que para a gente ficar próximo, né, desses dons, é importante que a gente esteja próximo de uma igreja, de uma religião ou de alguma crença, né? No nosso caso, a gente, através da central, vai poder explorar muito melhor os dons espirituais, porque a central faz muito bem isso com a gente e tenta sempre clarear isso de uma maneira enfática, né? Então, a lição de hoje ela é bem breve, mas eu acho que cabem algumas reflexões. E o versículo da lição de hoje é Coríntios 12, do 1 ao 14, tá? Eu vou demorar lendo, porque é grande, mas eu acho que é importante para a gente poder destrinchar o resto da lição. Então começa assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, primeiro fica muito claro, né, que a gente tem que buscar o caminho de Deus para que a gente tenha acesso aos dons, né? Enquanto sem o Espírito Santo, sem a bênção dele, esses dons não vão ficar ativos. A gente não vai conseguir funcionar através dos dons. Então, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o acesso é único. Através do Espírito, eu consigo acessar os meus dons. A
há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua em todos, que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, a manifestação do Espírito Santo através de nós. Ela é única porque ela tem só um caminho e o objetivo dela é sempre a comunhão entre todos. Então lembra lá o que a gente aprende sempre nas nossas células, né? Que somos um corpo e aí cada corpo, o nosso corpo representa, cada um de nós representa um membro, né? Então se um membro adoece, todos os outros adoecem. Se um membro explora muito bem o seu dom, top, todos os outros vão conseguir trabalhar para que o dom de cada um funcione. Mas se um não funciona muito bem, talvez todo um contexto não funcione tão bem assim. Então fica essa reflexão, né? Se eu exploro muito bem o meu dom, ao redor de mim, todas as outras pessoas talvez vão ter um caminho melhor para explorar bem todos os dons de cada um. Se eu não funciono direito, eu posso prejudicar várias outras pessoas. Será que eu tenho feito o que eu deveria fazer? Fica a reflexão aí. Então a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres. O único que pode operar milagres é o Espírito através de nós. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ou seja, se a gente não acessa o Espírito, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Se a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente fica perdido aqui. Então, muitas pessoas estão perdidas hoje simplesmente por não buscarem a Deus, simplesmente por não buscarem essa bênção do Espírito. É simples, mas nem todo mundo entende, né? Ainda bem que a gente entende. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Lembra do que eu falei antes? Somos membros que formamos um corpo. Se eu exploro muito bem o meu dom, eu posso ajudar as próximas pessoas a explorarem também. Se eu não exploro, se eu me adoeço, eu posso prejudicar várias outras pessoas. Então a gente buscar a palavra, a gente entender sobre a palavra, sermos felizes tem a ver com o todo ser feliz, o todo ser próspero, o todo ser melhor, porque nós somos melhores. Isso é muito forte, hein? Então todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós batizados em um único Espírito, quer Jesus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, indiferente de quem seja, desde que batizados no mesmo Espírito, somos um só corpo. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Essa é a passagem de hoje, que basicamente fala exatamente sobre sermos uma união, né? De um só não consegue fazer nada, e eu sempre falo que juntos somos mais fortes. A ideia basicamente é essa, né? Enquanto eu exploro meu dom, e eu tenho um dom único, outra pessoa explora o dela, que também é único, e juntos a gente é capaz de chegar muito mais longe, atingir muito mais pessoas, ser muito mais próspero. Então nessa primeira parte da lição fica exatamente isso, de dúvida, né, pra gente. Se um membro não cumpre o seu próprio propósito, se um membro não cumpre o seu papel, se um membro da comunidade não explora o seu dom,
o quanto ele pode prejudicar outros membros. Então acho que a gente tem que pensar muito nisso. Que eu tenho que buscar sabedoria, eu tenho que buscar entendimento da palavra, não para mim, mas pelo outro. Eu posso ajudar várias outras pessoas tendo acesso a isso, né? É muito interessante isso. Então Paulo começa o capítulo 12 esclarecendo que por meio do Espírito Santo uma pessoa pode afirmar: Jesus é o Senhor. Fica a pergunta dessa primeira parte, turma. Você reconhece de todo o seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida? Isso é básico. A gente tem que entender que para a gente ter acesso a tudo que a gente quer ter, a gente precisa reconhecer isso primeiro, né? Os dons espirituais são distribuídos visando o bem comum. É muito interessante como isso gera uma reação em cadeia, né? E aí eu fiz uma reflexão bem legal minha aqui, eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte: quanto mais próximo do meu dom, mais em paz e feliz eu fico. E isso é óbvio, né? Pra mim parece muito óbvio, porque eu enxergo que eu busco muito hoje o dom da sabedoria, sabe? E sabedoria não tem a ver com o conhecimento que você tem, mas tem a ver com a aplicação do que você conhece. E não adianta estudar, não adianta ler, não adianta nada disso que eu faço, por exemplo, se eu não tentar de alguma forma transbordar isso para outras pessoas. Isso é sabedoria, né? Isso é tentar ajudar o próximo através do que eu conheço. Então, isso fica muito forte para mim, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu entendo, mais eu consigo transmitir. E quanto mais eu transmito, mais eu atinjo novas pessoas, mais felizes e prósperas elas são. Como consequência disso, eu também sou. Eu acho isso muito forte, eu acho isso muito legal. E é isso que me motiva. Então hoje eu peço muita sabedoria sempre para Deus. E eu sempre peço para que o Espírito Santo me encha de sabedoria, para que eu possa transbordar isso sempre para todas as pessoas. Eu acho que isso é o meu dom, né? Eu tento buscar isso de maneira incansável atualmente. Eu diria que eu estou viciado por isso, por sinal. Então, os dons espirituais são distribuídos visando o bem comum. Isso fica como regra. Não adianta eu ter um dom se eu não uso, se eu não ajudo o próximo. O Espírito Santo não derrama dons espirituais sobre as pessoas para fins egoístas. É o que eu acabei de falar. Ou para alimentar a vaidade. Não é isso, né? Dos 9 dons espirituais citados no texto, apenas um é voltado para a edificação pessoal. Os outros 8 só fazem sentido para serem ministrados na vida de outras pessoas, voltados para o bem comum. Ou seja, não adianta. É para mim dar para o outro, não é para mim guardar de maneira egoísta. Ponto. Quem está alinhado com o coração de Deus começa a se importar com as necessidades das pessoas à sua volta, se preocupa com o próximo, entrega o que tem, não retém. Quando nos importamos, Deus nos dá ferramentas e capacitação para sermos resposta dele às pessoas. Ou seja, quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você entrega. E é um ciclo, entende? Se você recebe e não entrega, aquilo morre. Acabou, não continua. Você se importa com as pessoas à sua volta? Fica outra pergunta. Alguma vez Deus já usou você para ajudar alguém? Atualmente, várias vezes eu consigo perceber isso. E quanto mais eu faço isso, mais viciado eu fico nisso. Quanto mais eu faço isso, mais eu quero entregar isso. Todos os dons espirituais são importantes. Os dons possuem uma finalidade coletiva e não individualista. Então a gente tem que gravar isso. Se eu identifico que eu tenho um dom e eu já sei para que ele serve, eu preciso entregar ele, não reter. Nós somos apenas vasos de barro. Isso é bem legal. Tem um exemplo aqui bem interessante sobre isso, né? Uma pessoa com sede usa o vaso de barro para beber a água. E aí você tem várias coisas que você tem que analisar disso, né?
Nós somos o vaso, nós somos o transporte, mas o que matou a sede daquela pessoa foi a água, que é o Espírito que foi derramado em nós. Então eu sou o vaso, e o que acontece com o meu dom é dado pelo Espírito, que é a água que eu dou para o próximo. Então isso é bem legal. Olhando para a sua vida e para as pessoas à sua volta, qual dom você pediria a Deus a fim de auxiliá-lo? Então eu já respondi essa pergunta antes de falar sobre isso, né? O que eu peço hoje é bastante sabedoria para poder tentar ajudar sempre as pessoas com algum conhecimento, com alguma fala, com alguma coisa. Nem sempre eu fui um cara com facilidade de falar assim em público. Eu sempre tive muita vergonha, mas a educação física acabou me trazendo um pouco para esse lado, né, de fala. Isso é uma coisa que eu venho construindo ao longo dos anos, mas estar na frente da câmera assim para falar pode não parecer, mas para mim é bem difícil. E eu busco sempre sabedoria para poder tentar construir algo interessante para vocês. Então, quais são os dons espirituais? Tem 9 dons que a gente precisa se atentar. E aí no finalzinho da lição ele divide em 3 partes, tá? E aí eu vou ser bem breve agora, porque tem várias citações de vários dons e a gente pode buscar isso. Eu vou mandar a lição para vocês, vocês podem ver nas citações aqui aonde os dons estão na palavra de Deus. Mas eu vou resumir para ser breve, porque eu acho que a lição ela tem que ser rápida para vocês não se perderem aí nesse vídeo. Então a Bíblia ensina que os dons são múltiplos e diversos, distribuídos pelo Espírito, visando o bem comum de acordo com a necessidade. Deus tem poder, recursos e dons infinitos para o seu povo, mas ele distribui não dessa maneira para nós. Então a classificação mais popular organiza os dons em 3 categorias. Dons de conhecimento, discernimento de espíritos, palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Então dons de conhecimento envolve discernimento de espíritos, palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Esse é o primeiro. Segundo, dons de poder. Poder para operar milagres, operação de maravilhas, dons de cura e dom de fé. O terceiro, dons de fala, variedade de línguas e interpretação de línguas e profecia. Então, a partir da lista de 1 Coríntios, no capítulo 12, quais dons espirituais você recebeu ou mais se identifica? É importante a gente buscar isso para poder trabalhar isso, né? Nem sempre o que você mais se identifica também é realmente o seu dom, né? Exemplo, né? Eu acabei de falar que busco sabedoria, justamente para poder conseguir transmitir isso para as pessoas. Mas óbvio que eu não vou me identificar tanto com essa fala, uma vez que eu sou uma pessoa bem introspectiva. Mas por buscar sabedoria, eu preciso entregar isso de alguma forma. Então acho que vale essa reflexão. Nem sempre o que a gente quer é o que realmente a gente tem como propósito. Isso é legal, hein? Gostei disso. Na conclusão de hoje, galera, os dons espirituais, como o próprio nome diz, são uma dádiva, um presente dado pelo Espírito Santo aos crentes. Todo cristão genuíno tem pelo menos 1 ou 2 dons principais e pode ser usado pelo Espírito Santo em dons diversos dependendo da ocasião e da necessidade. A Bíblia nos orienta a buscar e a desenvolver os dons. Quem está conectado ao corpo de Cristo e está caminhando para o amadurecimento espiritual precisa encarar esse assunto e mergulhar nessa realidade. É óbvio, né, turma? Se a gente entende que conhecer a Deus é entregar a Deus para o próximo ao invés de reter, é óbvio que a gente vai querer explorar nossos dons e cumprir o nosso propósito, não é? Para desenvolver seus dons espirituais, comece se importando com as pessoas, estando atento ao coração de Deus e se dispondo a ser resposta de Deus na vida dos que estão à sua volta. Então, por fim, se aproxime de pessoas mais maduras e experientes do que você, a fim de que possa ser desafiado e mentoreado
no desenvolvimento dos seus dons. Queria concluir uma coisa legal para vocês aqui. Há 2 semanas eu viajei, fui participar de uma mentoria com o Thiago Brunet e tem muito a ver com isso, né? Buscar pessoas que têm um conhecimento e uma sabedoria maior que a minha para poder entregar algo a mais sempre. E enquanto eu estava lá, eu tive a experiência de ajudar outras pessoas a alcançar o caminho que eu venho alcançando e venho buscando. Então, a gente sempre tem muito a aprender e, como consequência disso, a gente sempre tem muito a ensinar, né? Se eu busco e entendo sobre a minha fé, eu sou capaz de pegar uma pessoa que tem uma visão um pouco mais limitada do que a minha, e não que eu entenda tudo, porque eu não entendo nada, mas de repente eu posso estar um degrau acima em algum momento de alguma situação que essa pessoa não está, e eu sou capaz de trazê-la para perto de mim, de fazê-la caminhar junto comigo. Isso é muito forte, eu acho isso muito legal, né? Eu tenho sempre a acrescentar na vida de alguma pessoa. Ela pode acrescentar na minha também de alguma forma. Então, se eu entrego algo positivo para ela, ela pode me entregar algo positivo de retorno. A gente só tem a ganhar quando a gente caminha pela fé, quando a gente caminha por Deus, quando a gente caminha através do Espírito, né? Tem alguns recados legais para poder dar, que essa Semana Central está recebendo o Randy Clark. Ano passado eu vi uma ministração dele, foi bem interessante. Então acho que vale a pena a gente entender que do dia 7 ao dia 10 de dezembro ele vai estar aqui e de alguma forma a gente pode vivenciar algo muito poderoso através da palavra dele, tá? Outra coisa que eu achei interessante falar é do Natal Solidário, então do dia 4 de dezembro ao dia 17. A Central está arrecadando várias coisas sempre, vocês podem levar para lá. E a gente pode abençoar a vida de uma criança nesse Natal, pegando uma cartinha na recepção de qualquer unidade da Central e abençoando a vida dessa criança. A entrega deve ser realizada até o dia 11/12, na recepção da sua unidade, ou se preferir, na Central Sede, que é na Rua Mar de Espanha. Turma, a lição de hoje é essa. Então, qual é o seu dom que você está desperdiçando e não está usando através do Espírito Santo para atingir a vida de outras pessoas? Vou mandar para vocês a lição, tá aqui, e é isso. Vou fazer uma oração para a gente finalizar, porque eu tenho aprendido que isso é muito importante e poderoso na nossa vida. Então, Deus, obrigado pela oportunidade de poder transmitir a lição do Senhor para a vida das pessoas. Que o Senhor me dê cada vez mais sabedoria e me capacite cada vez mais para eu poder, através do Senhor, Deus, atingir outras vidas. Que todas as pessoas que assistam essa lição possam entender o real propósito delas e o dom delas aqui na Terra. E que o Senhor dê muita saúde, muita sabedoria para toda a nossa nação, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que todos nós tenhamos muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Amém. Um abraço, galera.